Se você continua tentando pegar reversão em toda a correção, com certeza você está operando contra as probabilidades do mercado. E a gente sabe que ele não perdoa quem opera contra o fluxo. Enquanto muitos tentam adivinhar onde que é o topo do movimento, os profissionais esperam a correção e entram na continuidade. E nessa aula de hoje eu vou te ensinar exatamente como identificar esses pontos de continuidade alinhado com médias móveis, contexto, retração de Fibonacci e alinhando o micro com o macro, sempre buscando operações com maior assimetria e maior risco-retorno. Nós sabemos que todos os traders que operam com emoção acabam quebrando. Eles veem o preço subindo e imaginam, já foi demais. Ou veem o preço caindo e imaginam, agora tem que subir. Mas a tendência forte ela não termina porque o movimento andou muito. Ela termina quando perde a estrutura. E enquanto essa estrutura é preservada, o melhor trade não é contra, e sim a favor. E o ponto de continuidade é a leitura exata dessa preservação da estrutura. E hoje você vai aprender isso de forma técnica e prática. Mas antes de avançarmos, se você quer participar da minha comunidade VIP gratuita no Discord, te convido a ler esse QR Code que está aqui na tela. Lá eu posto todos os meus trades ao vivo e opero com vocês todos os dias. Agora vamos para o que realmente importa, a estrutura do mercado. A lógica é muito simples, eu utilizo apenas 3 médias móveis no gráfico para identificar a estrutura. Então essa média de 200, que é essa branca, a média de 20 períodos, que é essa vermelha, e a média de 9 períodos, que é essa azul. Eu já fiz um vídeo mostrando como é que a gente utiliza as médias móveis no gráfico. Editor, coloca aqui o vídeo para a galera aprender e ir lá assistir. Ou seja, a média de 200 ela vai me dar a direção estrutural do macro. A média de 20 ela vai me dar uma zona de correção e a média de 9 períodos vai me indicar o curto prazo, o batimento do mercado. E a gente sabe que não se trata apenas de 3 médias móveis no gráfico, e sim sobre hierarquia. Antes de olhar para a média de 9 períodos e a de 20, a gente tem que observar a média de 200, que é o consenso estrutural do mercado. Então, se o preço ele estiver acima da média de 200, nós vamos procurar por operações de compra. Se o preço ele estiver abaixo da média de 200, nós vamos procurar por operações de venda. Já a média de 9 períodos e de 20 períodos vão me indicar aonde que eu posso entrar ou sair da operação. E quando a gente tem essas 3 médias alinhadas, a tendência ela fica muito forte. E a gente sabe que tendência organizada gera continuidade. Mas vamos lá, o que eu preciso para ter um ponto de continuidade? Qual é a configuração correta? São esses 3 passos aqui. O toque na média de 20, sem rompimento, não pode romper a média de 20. Os 3 candles seguintes, ou 2, ou próximo, eles têm que fechar com muita força. E o fluxo tem que estar direcionado à média de 200. Então eu vou trazer um exemplo para vocês aqui bem prático para vocês conseguirem observar. Aqui, nessa parte aqui, a gente consegue observar que o preço ele está acima da média de 200 períodos, certo? Então, se o preço ele está acima da média de 200 períodos, nós vamos procurar por operações de compra. E o que eu preciso? Quais são os critérios? Que ele toque na média de 20 períodos, mas não rompa ela. Então, aqui a gente tem um PC claro, claríssimo. Por quê? Nesse candle aqui, nós tivemos o toque na média de 20 períodos, não rompemos a média de 20 períodos, ou seja, não fechamos esse candle abaixo da média de 20 períodos, e o candle seguinte pode ser o primeiro, o segundo ou terceiro candle seguinte. Fechou com força em direção ao movimento. Então, nós tivemos esse toque aqui na média de 20 períodos, não rompemos elas, e esse candle seguinte aqui fechou com força em direção ao movimento principal da média de 200 períodos, ou seja, uma oportunidade belíssima de compra. Então, se a gente fosse projetar uma operação aqui, a gente teria uma relação risco-retorno muito favorável. E isso que a gente não está considerando outras confluências. Aqui a gente só está considerando a média de 200 períodos e o ponto de continuidade por seguinte, certo? Então, a gente colocaria o nosso stop abaixo desse fundo técnico e a projeção dessa operação seria no mínimo 2 para 1, mas a gente consegue observar que essa operação aqui pagou pra gente 3,72 para 1, quase 4 para 1. Então vocês veem que essa estratégia é uma estratégia muito assertiva que consegue proporcionar pra gente um payoff muito bom, ou seja, uma relação risco-retorno sempre acima de 2 para 1, alinhando sempre o micro com o macro. Aqui a gente só está observando o gráfico de 5 minutos. Óbvio que a gente precisaria de mais confluências, olhar o gráfico de 15 minutos, olhar o gráfico de 1 hora, olhar o gráfico de 4 horas. Quanto mais confluências vocês tiverem, melhor. Eu sempre gosto de alinhar as médias móveis, contexto e colocar as retrações de Fibonacci tanto para espelhar quanto para pegar retrações. Ainda no gráfico do BTC, aqui a tendência ela inverteu. A gente consegue observar que o preço ele está abaixo da média de 200 períodos, então nós estamos procurando por vendas aqui nessa região. Observe que o preço está bem distante da média de 200 períodos. A galera vai coçar o dedo para poder comprar aqui, porque está muito distante da média de 200 períodos. Vai ficar tentando
tentando abrir operações de compra aqui nessa região, aí coloca o stop aqui, a simetria não fica muito boa, fica tomando stop à toa, porque o mercado ele está tendencioso. Então, para a gente caracterizar, para a gente configurar a nossa estratégia, a gente precisa que o preço ele toque na média de 20 períodos e rompa com força. Então, aqui a gente teve outro exemplo de ponto de continuidade, bem nessa região aqui, ó. Observa que o preço ele tenta romper a média de 20 períodos, mas não consegue. E o próximo candle seguinte, com força fechando em direção ao movimento. É óbvio, quanto mais confluência nós tivermos, melhor. Então, se aqui a gente traçar uma retração de fibra desse último topinho aqui até aqui, no fundo, a gente consegue observar que o preço ele corrigiu aonde? Em cima do 0,5 de fibra. Tem aula sobre Fibonacci também, editor. Coloca aqui na tela aqui para a galera ir lá assistir a aula sobre Fibonacci. Então aqui a gente teve uma operação muito boa, definido pela nossa estratégia, tendo uma relação risco-retorno muito, mas muito favorável mesmo. Aqui a gente poderia abaixar o tempo gráfico para poder refinar, mas as médias aqui elas já estão protegendo. Daria para a gente aí uma operação, quantos para 1, editor? 7 para 1. Uma operação que pagou para a gente 7 para 1. Vocês veem que essa estratégia ela é muito assertiva. Pode falhar? Pode falhar, porque nada é garantido 100%. Mas aqui a gente seguindo a nossa estratégia, um plano, tendo um bom gerenciamento de risco, falo para vocês, eu faço no máximo 3 operações por dia. Se eu fizer 3 operações por dia e uma operação me pagar 7 para 1, igual essa daqui pagou, eu posso errar as outras duas porque eu vou continuar no lucro. E é esse tipo de mentalidade que eu quero que você tenha. Quando você perder pouco, e quando você ganhar muito. E essa simetria que essa estratégia nos dá, uma relação de retorno muito favorável, trazendo pra gente um payoff muito bom. Agora você precisa saber o que separa os amadores dos profissionais. Essa estratégia ela não funciona em qualquer cenário. Ela exige que tenha uma tendência bem definida, seja de alta ou seja de baixa. Então, todas as vezes que você for tentar aplicar essa estratégia, a tendência ela tem que ser muito clara, principalmente nos time frames maiores, numa hora, no 15 minutos ou até mesmo nos 5 minutos, aonde que a gente executa nossas operações. Aqui no gráfico da XRP, a gente consegue observar que o preço ele estava preso no meio da média de 200 períodos, ou seja, estava lateral. Aqui é muito bom para quem opera suporte e resistência, mas o problema é que não tinha muito volume. Consegue observar que aqui o preço ele rompe a média de 200 para cima, volta de novo, aí vai para cima, volta para baixo e aí fica nesse lenga-lenga aqui. A gente não consegue ter uma estrutura bem definida, seja de alta ou seja de baixa. Então aqui, durante esse período, a nossa estratégia ela não iria funcionar. Não porque não é uma estratégia boa, mas porque o mercado ele não estava tendencioso tanto para cima ou quanto para baixo. Então durante esses períodos aqui de lateralização, a gente não vai conseguir aplicar essa estratégia. Para de ficar tentando forçar o setup aonde não dá para forçar. Aí o que você faz para tomar um stop? Baixa o tempo gráfico. Então no gráfico de 5 minutos, não tá te dando nada, você tenta no 3. Aí vai pro 3 minutos, vê que você também não vai encontrar nada. Isso porque a gente está baixando muito o time frame. Eu gosto de utilizar muito o gráfico de 5 minutos para executar as minhas operações. Então, vocês vão observar que dá para tentar forçar setup? Dá para forçar o setup, mas eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de definir algo antes de entrar na operação. Então, se a minha estratégia exige que o mercado esteja tendencioso, eu sigo lá até o fim. Se não tiver tendencioso, eu não faço nada, eu não executo. Ou eu troco de ativo ou eu não opero. Ainda aqui no gráfico da XRP, a gente consegue observar que depois daquele período lá de lateralidade, o mercado ele veio, se desenvolveu e escolheu a tendência. Então aqui embaixo, aqui nessa região, a gente consegue observar outro ponto de continuidade lindo, onde o preço ele toca na média de 20 períodos, tocou na média de 20 períodos e o candle seguinte rompeu com força, indicando a continuidade do movimento. O movimento de quê? De baixa, o movimento de venda. Porque olha as médias como é que estão, alinhadas, direcionadas e afastadas. As médias elas estão te indicando que o mercado ele vai cair. Então por que a gente vai tentar pegar operações contra a tendência do mercado? Então aqui você consegue observar que depois desse rompimento teve um reteste na região, a gente poderia colocar o stop aqui acima desse topo e o alvo, gente, uma simetria muito boa. Aí vocês falam que é impossível pegar operações de 5 para 1, 6 para 1. Tem operações que pagam até mais, gente. Tem operações que pagam às vezes 10 para 1. Só que eu sei que vocês são mão de alface e com certeza fecharia a operação um pouquinho antes. Vamos ser um pouco mais conservador? A operação 3 para 1, 4 para 1 já é o suficiente para você conseguir se manter lucrativo no mercado. Outro exemplo no gráfico, trocando de ativo. Vocês falam que só funciona no Bitcoin, no Ethereum, na Solana. Gráfico do ouro. Essa estratégia ela funciona com qualquer ativo. Tudo que tenha gráfico você vai conseguir aplicar essa estratégia. Ponto de continuidade. Aqui no gráfico do ouro a gente consegue observar que o preço novamente toca na média de 20 períodos, não consegue romper ela, ou seja, ele não fecha abaixo da média de 20 períodos e os candles seguintes não entram com muita força, mas eles mantêm a tendência saudável de alta, ou seja, indicando pra gente que o mercado está com fluxo. Essas barras
aqui não convenceram muito bem. Essa, mas logo após esse movimento, o mercado ele tenta de novo, encosta na média de 20 períodos e qual outra barra aqui engolfando a última anterior? Uma barra de força, tá? Essa barra aqui engolfando essa menorzinha aqui, indicando pra gente uma continuidade do movimento, trazendo assimetria na operação, stop sempre em região técnica e a operação pagou pra gente quanto para um, editor? 4,64 para 1. Aí vocês falam que só dá para ganhar dinheiro com bet, com odd 2, com odd 3. No trade, sem passar calor, a gente consegue pegar operações 4 para 1, 5 para 1, até 6 para 1. E como que eu organizo a minha estratégia de forma mais objetiva possível? Eu só preciso desses 3 fatores. O contexto do mercado, se ele está indicando se está subindo ou se está caindo. As médias, elas têm que estar alinhadas, direcionadas e afastadas, seja para cima ou seja para baixo. E Fibonacci. Vocês sabem que eu gosto muito de utilizar a retração de Fibonacci. Utilizo pouquíssimas vezes a projeção, porque com a retração eu consigo ver o quanto o mercado ele pode corrigir e fazer o espelhamento para projetar os próximos alvos. Então, basicamente, para deixar minha estratégia mais objetiva possível e mais simples, eu só preciso dessas 3 confluências aqui: o contexto de mercado, as médias alinhadas e uma retração de Fibonacci para me indicar um possível alvo. Não se esqueça também de passear entre os time frames. Vocês sempre me perguntam qual o time frame que você mais gosta. Eu gosto de operar nos 5 minutos. As minhas execuções das operações são todas nos 5 minutos, mas eu começo observando o gráfico de 1 hora. No 4 horas, eu olho, mas normalmente eu vou passear nesses 3 time frames: o gráfico de 1 hora, o gráfico de 15 minutos e o gráfico de 5 minutos, aonde eu vou executar as minhas operações. E por que essa estratégia traz pra gente uma simetria muito grande? Porque você está a favor da tendência dominante. E a gente sabe que a maioria das pessoas elas perdem dinheiro porque querem adivinhar uma reversão de movimento. E continuidade é padrão estatístico em mercados e tendências. E quando você combina o macro, o micro com diversas confluências, a tendência joga a seu favor. Você transforma um setup simples em uma estratégia muito assertiva. E quais são os erros que destroem essa estratégia? Operar sem uma tendência clara no mercado, pelo menos no gráfico de 15 minutos. Entrar na operação só porque o preço ele tocou na média de 20 e não esperar a barra de convicção seguinte. Desconsiderar um contexto de suporte e resistência nos time frames maiores e não respeitar a consolidação do mercado. Sem contexto, as médias móveis viram apenas linhas no gráfico. Com contexto, elas viram zona de decisão. Em resumo, o ponto de continuidade não é só operar médias móveis, é sobre entender o comportamento delas. O mercado forte, ele tende a corrigir pouco. Já o mercado fraco, ele corrige mais. E quando a correção respeita a média de 20 períodos e uma tendência bem estruturada, não é sinal de fraqueza, e sim sinal de continuidade. E quando você aprende a esperar por esse momento, começa a ser lucrativo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Te espero no próximo vídeo.